nós estarmos aqui para buscar mais do nosso Senhor. E nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre uns aos outros. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 3. Nós voltamos a este capítulo e a esta carta. Agora o verso 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Há algumas semanas nós trabalhamos neste mesmo capítulo, mas nós falamos do verso 12 e 13. Pela graça de Deus, nós retornamos aqui a este mesmo capítulo, ou esse trecho que fala sobre a soberana vocação. Colossenses, capítulo 3, no verso 16, onde nessa vocação que temos, nós temos aqui as virtudes que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que tenhamos. Os irmãos vão se lembrar que no verso 12 e 13 nós falamos sobre nos revestirmos de Deus, ou de tudo que vem de Deus. O verso 13 foi aquele famoso momento de falar sobre suportar e perdoar, e é uma tarefa que não é tão fácil assim. E hoje nós passamos ao verso 16, onde ele vai falar sobre o quanto nós devemos estar cheios, completamente ricos da palavra de Deus. E nesse trecho que nós vamos ler hoje, ele diz que a riqueza da palavra em nós nos fará cantar diferente. Ou o modo como nós cantamos, adoramos, louvamos, ele muda à medida que nós temos a palavra de Deus habitando em nós. O verso 16, então, nos diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Os irmãos, por favor, leiam 17. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós temos aqui vários irmãos que já passaram por situação semelhante. Eu creio que alguns, talvez um tanto bom da igreja, ainda viva de aluguel. Alguns de nós ainda moramos numa casa alugada, e quem mora em casa alugada sabe que de uma hora para outra você talvez precisa mudar. Se talvez o dono daquela casa lhe pede a casa, ou vende a casa, ou de repente ele tem um parente que precisa morar na casa, rapidamente ele te comunica. Se você tem um contrato, alguns respeitam o contrato, outros não, mas quando você consegue realizar seu sonho, vamos dizer assim, da casa própria, na quarta-feira nós falamos um pouco sobre isso, a nossa irmã Penha compartilhou quando ela estava lá construindo, batendo a laje da casa dela, e alguns aqui realizaram esse sonho, de falar: agora eu estou na minha casa. É uma habitação que você tem e agora ela é permanente. Você só muda dali, só sai dali se você quiser. Se você procurar outro lugar, ou quiser comprar em outro lugar, ou mudar de cidade, algumas pessoas costumam vender. E esse texto ele vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre um tipo de habitação permanente. Só que no caso do texto, ele vai falar sobre a palavra de Deus sendo permanente na nossa vida, onde ela ocupa esse espaço. Eu não sei se você reparou, mas ultimamente Deus tem nos permitido cantar mais sobre a salvação e a pessoa do Senhor Jesus. Isso não é assim sem propósito ou de qualquer maneira. Nós precisamos cantar mais daquilo que nós cremos, como cantamos hoje sobre a justificação, sobre a salvação. Domingo passado, por exemplo, em nosso culto, exceto um cântico que definia Jesus como a rocha, mas também o definia no cântico, todos os outros falaram sobre Jesus. Os hinos do inário, todos os cânticos falaram sobre Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus, a salvação dele, o senhorio dele, a identidade dele. Todos os cânticos falaram essas características de Cristo.
E nós vivemos em um tempo em que a música ela é consumida numa quantidade assim sem precedentes. Nós nunca tivemos à nossa disposição tanta música. Você tem vários aplicativos onde você pode ali escutar suas músicas. Alguns de nós têm uma playlist separada para trabalhar, para dirigir, para treinar, para descansar, até para dormir. Não se engane, tem gente que tem música para tudo. E a pergunta que nós fazemos a partir desse texto do apóstolo Paulo é: o que você está cantando ultimamente? Mas mais do que isso, a pergunta mais profunda do que a respeito do que você canta é o que está habitando em você. Para que você ouça as canções que ouve ou as músicas que ouve, porque o cântico na igreja, por exemplo, embora nós achamos que é assim, o cântico espiritual, por exemplo, ele não nasce do palco. Ele não nasce daqui. O cântico espiritual, ele não nasce dos instrumentos. Ele não nasce da nossa emoção. Quando nós falamos sobre cântico na igreja, ele nasce daquilo que ocupa profundamente o coração. Você canta melhor de acordo com aquilo que ocupa melhor o seu coração. E por que o cântico da igreja não nasce assim? Esse trechozinho que o apóstolo Paulo traz, e não é comum ele falar sobre música, mas aqui ele está falando sobre música, nós passamos aqui sobre nós nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, vestidos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, e aprendendo ainda a suportar e perdoar uns aos outros. Aí agora, nesse mesmo trecho, ele chega no verso 16 e ele muda a figura. E Paulo, é comum para ele, na literatura dele, na escrita dele, mudar completamente a figura. Ele fala de roupas, ele chama a sua atenção para se vestir de Cristo, para colocar Cristo sobre a sua vida. Agora ele vai falar de algo que deve ocupar o nosso interior. Então ele fala de algo exterior, e agora ele fala de algo interior. E ele vai dizer o seguinte: que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Ou, algumas outras traduções, abundantemente. E é significativo para nós que tudo comece com a palavra de Deus. Antes de mencionar, por exemplo, os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, Paulo usa essa expressão, então, que é esse verbo habite, que é algo no grego, vamos dizer assim, que significa o seguinte: morar, residência permanente, estabelecer-se como quem possui uma casa. E aqui você tem, lá no grego, um verbo enoikeo, que diz que é o seguinte: moradia permanente. E o que ele está dizendo é o seguinte: que a palavra de Deus encontre no seu coração uma habitação permanente. Ela precisa morar no seu coração. Ela precisa morar em você. Eugene Peterson, ou Peterson, como alguns gostam de falar, ele escreveu uma das traduções, a The Message, ou a Bíblia a Mensagem. Ele tem ela como uma paráfrase da Bíblia. Ele usa nesse mesmo trecho dizendo o seguinte, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Paulo, ele não está dizendo que a palavra deve apenas passar por nós aos domingos ou ser consultada em momentos de necessidade. O que Paulo está dizendo é que a palavra de Deus deve fazer morada em nós, ocupar todos os cômodos da nossa alma, exercer autoridade sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas decisões, sobre os nossos relacionamentos, sobre tudo. A palavra de Deus, e é isso que Paulo quer nos ensinar, ela não deve ser uma visitante em nossa vida. Algo que você só consulta quando você precisa solucionar um problema. Muita gente chama a palavra de Deus de um manual da vida cristã, mas você repare bem, a maioria das vezes o manual que vem alguma coisa na sua casa, você só consulta ele quando tem um problema. Alguns de nós abre a caixa, vê o manual, joga de lado e monta, instala, faz tudo, sem ele. E quando dá algum problema, a gente vai lá, pega o manual e vai dar uma olhada. Hoje em dia, nos carros, antigamente fazia-se muito isso,
quando aparecia uma luzinha acesa no painel, você pegava o manual do carro e lá tinham todos os desenhos de todas as luzes possíveis, te explicando o que era. Hoje em dia, você pega o seu celular, você entra em um aplicativo, você bate a foto daquela luz e imediatamente a internet vai te dizer o que é, quais os problemas possíveis, quanto que você vai gastar para consertar, que tipo de pessoa que resolve, ela já mostra tudo. Mas a palavra de Deus, então, ela não pode ser um visitante em nossa vida. O que Paulo está nos chamando a atenção é que a palavra precisa ser, em nós, a residente principal. Antes de tudo mais, uma comunidade, é isso que nós estamos dizendo, onde o uns aos outros funciona, é uma comunidade que, primeiramente, ela não é cheia de atividades. Atividades são programações, atividades, são coisas muito boas, irmãos. É muito legal quando tem um encontro, como as mulheres da SAF tiveram ontem, um encontro como nós tivemos no campeonato ontem, entre várias igrejas, vários irmãos. Atividades são coisas boas, mas, sobretudo, a igreja ela não é movida nem por atividades, nem por programas, nem por emoções. A igreja ela precisa ser habitada, acima de tudo, pela palavra. E onde a palavra de Deus encontra morada abundante, a vida espiritual ela vai florescer, os relacionamentos são transformados, a adoração ela torna-se verdadeiramente bíblica. Então, em primeiro lugar, o que a gente aprende através desse texto é que uma comunidade habitada pela palavra de forma abundante, essa comunidade ela precisa buscar mais da palavra. Ela precisa ter mais da palavra. A palavra de Deus não pode ser esse hóspede que chega à sua casa, fica 1, 2, 3 dias e vai embora. Ela precisa morar em você, e o texto diz mais, deve morar ricamente na sua vida. Por favor, guarde essa imagem na sua cabeça, porque isso vai te ajudar a entender melhor esse texto. Quando você comprou sua casa própria e você fez a reforma que queria fazer, deixou a sua casa do jeito que você queria, você colocou dentro da sua casa, por exemplo, móveis planejados, que não são baratos, você colocou móveis planejados bonitos dentro da sua casa e você enriqueceu a sua casa. Mas você não faria isso numa casa alugada. Você chamaria uma empresa para colocar móveis planejados dentro de uma casa alugada? A não ser que você combinasse com o dono da casa, ele pagar, descontar no aluguel, alguma coisa assim. Olha o que você faz na sua casa. A sua casa é sua. Você então compra móveis bonitos, você enriquece o ambiente, você deixa tudo mais organizado, tudo mais bonito, você coloca guarda-roupa planejado, armário na cozinha planejado, você instala máquina de lavar louça, você instala a máquina no lugar certo, você pede para mudar isso, mudar aquilo, e você vai enriquecendo aquele ambiente. O que a palavra de Deus está nos chamando a atenção para dizer é que quando ela habita na nossa vida, ela deve habitar de forma rica, abundante. Você não pode ter migalhas da palavra. Migalhas da palavra não funciona. Não para o cristão. É preciso que a palavra faça da nossa alma a casa dela. E é interessante que Paulo não diz simplesmente o que nós repetimos várias vezes. Meus irmãos, leiam a palavra de Deus. Paulo não diz, conheçam a palavra de Deus. Paulo não diz, escutem a palavra de Deus. O que ele diz é, habite. Que a palavra de Deus faça morada na sua vida. Que ela ocupe espaço. Que ela governe os ambientes. Que ela influencie suas decisões. Que ela dirija seus pensamentos. Assim como ele disse em Colossenses 3:12 e versículo 13, quando ele diz que você deveria se vestir das virtudes de Cristo. Agora ele diz que você deve ser preenchido pela mensagem de Cristo, que de forma inevitável, se você não preencher a sua vida com a palavra de Deus, se encherá de outras coisas. Se você, meu irmão, não for rico e abundante da palavra no seu interior, de forma inevitável, alguma coisa vai ocupar esse espaço.
Seu coração e sua mente será ocupado por outras coisas. Vamos dar alguns exemplos. Se você não se enche da sabedoria da palavra, você costuma ficar cheio de opiniões, cheio de preferências, cheio de tradições, modismos, entretenimento. Alguma coisa preencherá o seu coração, mas uma igreja, um povo de Deus cheio da palavra, se tornará rico no discernimento espiritual. A expressão que você encontra aqui, ricamente ou abundantemente, sugere fartura. Você precisa transbordar da palavra. Não pode ter só migalhas bíblicas. Só alguns versículos que você se lembra e mal lembra onde eles estão. E quando muitas vezes nós chegamos no retiro da igreja ou alguns outros encontros, e ali tem aquelas disputas bíblicas e tudo, a gente vê o quanto nós precisamos ser mais cheios da palavra. Porque às vezes, coisas muito simples, perguntas muito básicas, muitas de nós não sabemos. Coisas básicas. Não tem que ser mais do que versículos isolados. A ideia do apóstolo Paulo é você ficar saturado pelas Escrituras, cheio das Escrituras, transbordante das Escrituras. Então a pergunta hoje para nós, através desse texto, não é se apenas você lê a Bíblia. Talvez você até tenha lido a Bíblia todos os dias. A pergunta é, a Bíblia que você lê, ela está fazendo morada em você ou apenas visitando? De forma ocasional. Ela é uma visitante ou ela faz morada? O segundo aprendizado que nós colhemos desse texto é que uma comunidade cheia da palavra, ela discipula uns aos outros. Porque é o que o texto nos diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Ou seja, ensine, a instrução aqui é ensine e admoeste uns aos outros. E é muito interessante, irmãos, notar que Paulo, ele não direciona essa tarefa só aos pastores, ele fala à igreja. Da mesma forma que nós lemos Gálatas semana passada, quando ele fala daqueles que são espirituais. Ele não está falando só de líderes, ele está falando da igreja. Uma vez que a palavra de Deus, ela habita na comunidade cristã, de forma inevitável, vai transbordar através dessa comunidade, a palavra de Deus. Ensinar fala de instrução. A escola bíblica dominical é o nosso lugar, talvez a maior ferramenta e instrumento onde nós temos o ensino, a instrução da palavra de Deus. Mas ele fala também de correção, de admoestação. Uma comunidade de verdade que segue a palavra, ela vai caminhar, irmãos, ensinando e admoestando. O ensino vai comunicar a verdade. A admoestação aplica a verdade. Quando você olha para o ensino mostra o caminho. A admoestação alerta quando alguém está saindo da rota. E nós precisamos disso, das duas coisas. Isso nos conecta, irmãos, diretamente, volta mais uma vez ao versículo 12 e 13. Uma igreja que suporta, uma igreja que perdoa, não é uma igreja que ignora o pecado dos outros. Não é ignorar pecados, é uma igreja que ama o suficiente para tanto instruir como corrigir. Ela fará as duas coisas. O amor cristão, esse amor que nós temos uns pelos outros, ele não é um amor, irmãos, que se omite. Se você ama de verdade o seu irmão que está aqui do seu lado, você não vai ser omisso ao pecado dele. O amor cristão, ele fala, o amor cristão ensina, o amor cristão exorta, o amor cristão corrige, o amor cristão encoraja, ajuda. A palavra de Deus nunca foi nos dada apenas para informação. Ela foi dada também para transformar as vidas. E como que isso acontece? Instruindo e admoestando uns aos outros. É assim que nós vamos caminhar. Muitos crentes, por exemplo, eles desejam receber um aconselhamento, mas poucos percebem que também foram chamados para aconselhar. Não é só o pastor que é dotado de toda a sabedoria, ou o presbítero tal, não, é quem é cheio da palavra.
Então, a nossa atenção é chamada para não fazer uma pergunta assim, quem está me ensinando? Mas fazer uma pergunta, quem está sendo edificado através da minha vida? Que tipo de conselho você dá aos outros? É um tipo de conselho que vem de alguém que está cheio da palavra? Porque a opinião da cultura, do nosso tempo, da sua história, da sua tradição, é uma coisa. Mas aconselhar as pessoas transbordando da palavra é algo completamente diferente. Às vezes, sobre algum assunto, você tem até uma opinião formada. Mas quando você abre a palavra de Deus, você olha para a palavra de Deus, você vê que a opinião da palavra de Deus, o conselho da palavra, bate contra a sua opinião. Bate contra aquilo que você pensa, contra a sua tradição, contra a sua história. Então, entre a minha opinião e o que a palavra de Deus nos diz, o que eu penso fica em segundo plano. O que eu penso nem deve ser dito. Eu preciso dizer o que a palavra está dizendo. Então, quem tem sido edificado pela sua vida? Que tipo de opinião você dá à vida dos outros? Quando alguém te pede um conselho, o que você fala com ele? Qual direção você dá a ele? O que você o auxilia a fazer? Eu me lembro de algumas vezes, pelas igrejas onde eu passei, mas em especial em Governador Valadares, que algumas pessoas resolviam pedir conselho a outros irmãos e depois chegavam para mim contar o absurdo do conselho que recebeu. Uma certa vez, uma mulher nova estava com problemas lá no casamento, foi pedir o conselho a uma senhora da igreja, e a senhora da igreja falou o seguinte: olha, pega, coloca as roupas dele toda numa mala e coloca lá do lado de fora. Quando ele chegar do serviço, você fala com ele que não quer ele mais lá. E eu estou falando de gente que toma a ceia conosco, que divide o pão, que é líder dentro da igreja. É a opinião dela. Mas ela esqueceu de olhar para a palavra. A palavra nunca diz para uma mulher pegar, colocar as roupas do marido dentro de uma mala, colocar na porta da casa, para que ele chegasse, olhasse e falasse: o que é isso? Não, não te quero aqui mais. Muitas vezes nós somos enganados pelas nossas opiniões, pelos nossos pensamentos. Glória a Deus que aquela moça, aquela jovem casada, não fez o que lhe foi aconselhado. Até hoje está casada, muitos anos depois, tem seus filhos, está com o mesmo marido. Glória a Deus que ela não colocou as malas dele para fora, porque pelo que eu conheço dele, ele teria pegado as malas, ido embora e nunca mais voltado. Então pense bem, quando você for aconselhar alguém aqui na igreja, no seu trabalho, na sua família, é um momento excelente para você dar um bom testemunho do crente ou daquilo que você tem aprendido de Deus. Como um crente anda, como ele decide, o que ele faz. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui que uma comunidade cheia da palavra, ela canta a verdade. O texto diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui entra algo que eu considero surpreendente. Paulo, ele vê a música como um ministério de ensino. E nós sabemos que a música ensina. Nós sabemos muito bem disso. Quando você trabalhou, você é professor de escola dominical há muitos anos, se você teve a oportunidade de trabalhar com as crianças, muitas vezes você ensinou a verdade da palavra através de cânticos. E as crianças guardaram. Os cânticos, eles não aparecem aqui para o apóstolo Paulo como entretenimento. Os cânticos não aparecem aqui, como alguns gostam de dizer, como uma preparação para a pregação. Os cânticos não aparecem aqui como um momento de aquecimento emocional. Como se eu estivesse aqui pregando e de repente tivesse alguém fazendo um fundo musical para nos deixar assim no clima. Os cânticos não aparecem assim, eles aparecem aqui como instrumento de instrução espiritual. A música, segundo o apóstolo Paulo, nesse verso 16, ela possui o mesmo alvo da pregação, glorificar a Deus e levar a palavra até o coração do povo. É o mesmo papel, por isso Paulo diz que através dos cânticos, os cristãos ensinarão e admoestarão uns aos outros. Então, veja bem. O
O que nós cantamos importa. E importa muito. Por isto, é preciso, irmãos, cuidado com a teologia que cantamos. É por esta causa, se há equívocos ou teologia ruim em um cântico, ele tem que ser evitado. Não é simplesmente porque, eu gosto tanto desse cântico. Não é questão de gosto, nem questão de preferência. É questão de ser de acordo com a palavra. Olha o que nós cantamos: justificado eu fui, santificado eu sou. E o que vai acontecer? Glorificado serei. Olha como que isso é bíblico. Isso é bíblico, é o que a Bíblia diz. As canções, elas se tornam teologia memorizada. Por isso que nós precisamos cantar mais teologia. Por isso a música da igreja deve ser rica de Cristo. Não de eu quero, eu faço, eu sou. Mas de Cristo, rica em Bíblia, rica em Evangelho. Como observou João Calvino, ele diz que Paulo reúne sobre esses termos todo tipo de canção espiritual. Mas todas elas precisam possuir um caráter comum. Aí então ele diz: serem os cânticos governados pela verdade de Deus e não pelo jeito humano, por coisas frívolas humanas. Então veja bem, o adorador, o músico, ele precisa também ser apegado à palavra. Ele precisa conhecer a palavra. Isso vai livrar o músico, o compositor, o adorador, vai livrar ele da armadilha da novidade. Às vezes a gente gosta de novidade, né? Nossa, surgiu um negócio novo aí. O culto que nós prestamos a Deus, irmãos, tem por objetivo principal e fundamental exaltar a Deus. Trazendo essa realidade de Deus, trazendo essa pessoalidade de Deus, edificando os participantes. Então, a maneira como a igreja adora através dos seus louvores, reflete a teologia que ela tem. Por isso, é muito mais do que o cântico ou a música que eu gosto. Tem música que eu gosto que não dá para cantar aqui. É boa música, é música gostosa de ouvir, mas não dá para cantar aqui na comunidade. E não é porque ela tem coisas horríveis, não é isso. É porque ela não está apontando necessariamente para a pessoa de Deus, para quem Deus é, para aquilo que Ele fez. O verdadeiro, então, cântico, louvor, rico, ele precisa de profundidade no conhecimento de Deus, que nos levará a uma adoração correta e, por sua vez, nos levará a uma vida também correta. O que eu quero dizer com isso? Nem toda música cristã é necessariamente bíblica. Tem músicas que foram feitas por um compositor e ele fez aquela música contando a história da vida dele, e tudo bem por isso. Mas é a história dele, não é a sua. É o testemunho dele, não é o seu. É o que ele viveu com Deus, não o que você viveu com Deus. Então, nem toda música é tida como cristã, é necessariamente bíblica. A pergunta mais importante sobre um cântico, então, não é assim: eu gostei. Tem gente que fala: eu gosto tanto, mexe tanto comigo. Tá, talvez esse cântico tenha algo especial para você, mexe profundamente com você, tem a ver com a sua vida. A pergunta é: esse cântico me ensina algo verdadeiramente sobre Deus? Essa é a pergunta. Porque tem cântico que é bonito, mas ele não está ensinando absolutamente nada sobre a pessoa do nosso Deus. Então, observe essa ordem do apóstolo Paulo. Primeiro, ele vai nos chamar para a palavra de Deus habitar em nós como? Ricamente. Ou, em algumas outras traduções, abundantemente. Responda aí para o seu coração e para a sua mente. A palavra de Deus está habitando, fazendo morada na sua mente e no seu coração, abundantemente? Porque esse é o pedido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós só vamos conseguir instruir e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria se a palavra de Deus estiver habitando em nós ricamente.
Então você lembra, eu já entrei em várias casas aqui dos irmãos, e muitas casas próprias, e eu vejo quanta riqueza tem dentro dessas casas. Você investiu nessa casa, não investiu? Você investiu nos móveis, deixou na sua cara, do seu jeito, a sua maneira. Você nem se importa de gastar muito ali dentro, porque é seu. Aí você gasta, você melhora. Algumas pessoas investem ali no quintal da casa, no terreno que tem, fazem um espaço ali para os filhos brincarem, alguns colocam piscina, e olha, o investimento na piscina às vezes é muito caro, mas essa casa é sua, vai valorizar inclusive sua casa, aí você investe, coloca uma piscina, coloca outras coisas, você está fazendo o quê? Enriquecendo. Você precisa fazer isso com a palavra de Deus. Não dá para ser um professor de escola dominical que só vai até a palavra quando precisa estudar a lição. Não dá. Ela precisa habitar em você ricamente. É como o Deuteronômio vai dizer para os pais, essa palavra estará no teu coração, para depois você ensinar para os seus filhos. Tem muito pai e muita mãe querendo passar um monte de lição de moral para o filho, e a palavra não está no coração dele. Ele vive dizendo para o filho assim, olha, quem é o pai da mentira? Aí a criança sabe, ele também sabe, é o diabo. Mas vezes por outro o filho pega ele mentindo. E era a hora desses filhos, sendo usados pelo Espírito Santo, com bastante ousadia, virar e falar para o papai e a mamãe assim, olha, quem é o pai da mentira? Para acordar e colocar a palavra como riqueza no coração. Então, primeiro, Paulo nos chama a atenção. A palavra precisa habitar ricamente no seu coração. Nosso boletim informativo, eu coloquei no devocional desse domingo ali, na pastoral, nós já tivemos, nesses quase 5 anos que eu estou aqui, eu faço conta só desse tempo, 182 estudos bíblicos na quarta-feira. Alguns que estão aqui agora à noite não vieram em nenhum. E isso não quer dizer que ele estuda a Bíblia em casa. Então, muitas vezes, nas oportunidades que nós temos, irmãos, de estudar a palavra e aprofundar na palavra, nós não usufruímos. Nós deixamos de lado. E nós precisamos acordar para essa realidade. Se Paulo está nos chamando a atenção, através do Espírito Santo, para a palavra habitar em nós ricamente, não dá para colher e se alimentar da palavra só no domingo à noite. É preciso fazer da palavra uma constante na sua vida. Logo em seguida, depois que ele diz para a palavra habitar ricamente em nós, ele chama a atenção que os irmãos devem ensinar e admoestar. Então a ordem é uma ordem bem específica. Primeiro a palavra habita ricamente em você, então não é qualquer pessoa que pode ensinar e qualquer pessoa que pode admoestar. Porque primeiro a palavra habita abundantemente na sua vida, você ensina, você aconselha. Como? Aí ele continua. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a música, ela não produz plenitude espiritual. A música, ela não vem de uma plenitude espiritual. A plenitude espiritual é que produz música. Ser cheio da palavra vai nos fazer produzir música boa. E quando nós estamos cheios da palavra, se por acaso nós cantarmos alguma coisa que você vê que não está na palavra, você dá até uma travada. E fala, aquilo ali não está muito de acordo, não. Tem gente que acha que isso é chato. Não é chato, não. É porque nós devemos cantar a nossa teologia. Uma comunidade saudável, ela não vai ser marcada, irmãos, pelo volume do seu canto, mas ela vai ser marcada pela profundidade da palavra que habita nela. E quando a palavra ela habita de forma abundante em nós, a mente é instruída. A mente fica claro o que precisa fazer, o coração será aquecido, os relacionamentos são fortalecidos. E os cânticos que cantamos, eles se tornam cheios de verdade. E então a igreja faz exatamente aquilo que ela foi criada para fazer. Cantar Cristo, porque ela está cheia de Cristo.
É cantar mais de Cristo eu quero ter. Se eu ensino, receber. É mais de Cristo. Então, para que nós possamos fechar e pensar sobre esse assunto, a qualidade, irmãos, do cântico da igreja nunca será maior do que a profundidade da palavra que habita em seu coração. Quando nós olhamos para essa realidade, onde a palavra de Deus é abundante, onde Cristo está reinando, a adoração será verdadeira. E é tão interessante que João 4, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele vai dizer que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você já percebeu isso? O texto está dizendo que Deus procura, não é você que procura, não. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a única forma, irmãos, de adorarmos a Deus em espírito e em verdade é estarmos cheios, ricos da palavra de Deus. Caso contrário, vai ser só repetição, vai ser só você acompanhando um cântico, só cantando, sem riqueza nenhuma da palavra de Deus. Então, eu chamo sua atenção. Saia daqui hoje. Se você tem só lido a sua Bíblia, não basta. Você precisa ser rico da palavra, abundante na palavra. Não basta se preparar só no dia que você vai vir falar. Seja cheio da palavra. Nós devemos andar, como dissemos quarta-feira, preparados para dar razão da esperança que há em nós. E às vezes, alguém nos aperta perguntando da nossa esperança, por que nós vamos à igreja, por que nós servimos a Deus, e nossas respostas são respostas de opiniões do mundo, da cultura, mas não opiniões bíblicas. Muitas vezes nós temos respostas evasivas. Alguns, inclusive adolescentes, eles precisam entender e encontrar o porquê servem a Deus. Porque alguns vão responder assim, porque meu pai e minha mãe me levam lá. Precisa ser muito mais do que isso. É o entendimento de quem é Deus, da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Nós adoraremos cada vez melhor que a palavra de Deus for mais abundante no nosso coração.